falar de mim, mas em todo caso, eu sou médica ginecologista, estou fazendo 30 anos de formada. Meus colegas estarão se reunindo em Uberaba agora, pelos 30 anos de formatura, mas por causa do congresso eu não pude ir. Mandei até uma carta explicando. Então, 30 anos de formada agora, e eu, na área de ginecologia, eu sempre fiz prevenção do câncer em senhoras. E eu fiz colposcopia, colpostologia oncótica, né? Sempre foi minha área. Eu fiz essa especialização no Hospital das Clínicas em São Paulo e fiz no laboratório do professor de Brix, em Paris. Ele abriu seu laboratório particular para que eu pudesse fazer estágio lá. E eu também fiz laparoscopia com o professor Raul Palmer, em l'Hôpital Brocard, em Paris. E depois disso, tenho exercido essa baixa medicina preventiva junto ao Instituto Nacional de Previdência Social no Brasil. Estou às portas da aposentadoria e continuo, de uma certa forma, exercendo a minha profissão, mas já agora nem tanto no laboratório, mas como auxiliar de chefia. Doutora, e relativamente à AMESP, como surgiu a AMESP? A Associação Médico Espírita surgiu há 25 anos atrás. Vai fazer agora em janeiro deste ano de 93, 25 anos. Surgiu assim, um grupo de médicos comandados pelo Dr. Luiz Monteiro de Barros, um homeopata de muito renome em São Paulo. Ele nos reunia para uma sessão especial todos os sábados às 7 horas da manhã na residência do seu Espartaco Guilarte, a Rua Rosa e Silva, em São Paulo. Então, mais ou menos 10 médicos, nós nos reunívamos de manhã no sábado. Então, havia uma palestra e os passos. Posteriormente, saiu dessa Rua Rosa e Silva, da casa do senhor Espartaco, foi para o bairro de Itaim Bibi, na casa do senhor Carlos. Ficamos lá mais algum tempo. Depois fomos para o lugar onde está a doutora Maria Júlia e o doutor Ney Prieto Pérez, que nos cederam durante 10 anos aproximadamente a Rua Maestro Cardim, perto do Hospital Beneficência Portuguesa. Mas a doutora já era espírita, essa oficial? Eu nasci espírita. Ah, que bom. Meus pais não se casaram na igreja em 1932, tanto há 60 anos. Que eles se uniram. Que eles se uniram. Era como um desafio à sociedade. Era um desafio à sociedade. Meu pai, por onde ele passava, às vezes, no interior, as pessoas se desviavam dele. Desviavam da porta da casa do meu pai, da minha mãe. Posteriormente, a vida que eles levavam, o carinho que eles tinham, porque meu pai era farmacêutico formado. E todos dependiam da farmácia. E eles levantavam de madrugada, meu pai e minha mãe, no tempo da guerra, para servir a população. Porque naquela época a penicilina era dada a cada 3 horas. Então minha mãe não dormia, e nem meu pai, para aplicar as injeções para aqueles que estavam infeccionados. E eles ganharam a confiança da população onde eles passaram, o respeito e a confiança. Pela dedicação. Então eles souberam que espírita não era uma pessoa alienada da sociedade e nem era uma pessoa diferente, né? E que meus pais eram verdadeiros cristãos. Então eu aprendi nessa convivência. E não fui batizada, evidentemente, já que meus pais não se casaram na igreja católica.
Meus irmãos todos conheceram o Espiritismo assim. Minha mãe costumava dizer que nós mamamos Espiritismo, porque ela nos levava para o centro espírita muito pequenos. Então a gente dormia e já escutava falar com os Espiritismo. Era a preparação para o futuro, não é? Exato. Meu pai me pôs a falar em Espiritismo aos 11 anos de idade. Ele dizia: minha filha, no movimento existem poucas mulheres para falar. Naquela época havia muitos homens falando, né? Mas ele dizia que a mulher tinha por si própria, né, alguma mensagem que falava mais ao coração. Então ele me disse que eu tinha que falar, né? E aos 11 anos ele me levou para uma reunião de mocidades em Ribeirão Preto, com Jaime Monteiro de Barros, irmão do Dr. Luiz Monteiro de Barros, com o qual eu iria trabalhar muito mais tarde na Associação Médico Espírita. De modo que as coisas são assim. Acontecem naturalmente, não é? Aos 11 anos eu fiz a prece de encerramento do congresso e eu li uma pequena mensagem da mocidade de São José do Rio Preto, de saudação ao pessoal. Mas o meu pai sempre me punha a falar no centro trechos pequenos para aqueles que viessem. E eu fui treinando assim, e aí, perdendo medo. Sim, graças a Deus. E aí surge depois a doutora como fundadora da AMESP, não é? Eu fui uma das fundadoras, sim, né? Mas o Dr. Luiz Monteiro de Barros foi o grande incentivador, impulsionador da Associação Médico Espírita. E depois, junto com ele, o Dr. Antônio Ferreira Filho. E nós devemos ao Dr. Antônio Ferreira, que graças a Deus ainda hoje nos assessora em tudo. Nós devemos a ele e a doutora Maria Júlia também, né, uma grande parte da pujança da Associação Médico Espírita. E agora ela está junto com o Grupo Espírita Carbachu, que é o que eu dirijo também, porque nós estávamos sem lugar para onde ir. Mas estamos pedindo a Deus que nos dê uma sede. E o Pai é muito rico. Os homens não são, mas o Pai é. E nós acreditamos que Ele vai nos dar essa sede. Na hora que acontece. Vai, sim. Doutora, quais são os objetivos da AMESP? A AMESP tem por objetivo estudar medicina e espiritismo e fazer a conjugação entre essas duas questões fundamentais para nós, a ciência médica e a ciência espírita. O que significa que as provas, todas as provas científicas da mortalidade da alma, da sobrevivência do espírito, tudo aquilo que se relacione à reencarnação, tudo aquilo que diga respeito ao perispírito, as questões das doenças em si, na sua visão total, global, tudo aquilo que leve a compreender um homem como um todo, no seu total, e tem interesse para nós na área espírita, médico-espírita. Nós estamos vinculados à ciência, evidentemente, mas nós nunca nos esquecemos, nem voltamos as costas para a realização religiosa também. Em tudo nós tentamos tirar a consequência religiosa, para que a gente não fique defasado. Mas acredito que no movimento espírita esteja faltando esse lado científico agora, no Brasil, pelo menos. Na Europa eu não sei como está, não conheço o movimento. Mas sei que no Brasil é uma área que tem pouco desenvolvida e que tem necessidade de abrir novas áreas de pesquisa, campo de pesquisa, porque a sociedade está a exigir. Os universitários espíritas estão crescendo no Brasil. As mentes estão buscando mais. Tanto assim que o MEDNESP 91, Congresso Nacional da Associação Médico Espírita de São Paulo, realizado em maio de 91, foi um sucesso, porque os temas foram, os 3 temas apresentados hoje aqui, para você ter uma ideia, foi um dia, metade de um dia do Congresso.
nós tivemos 12 painéis e tivemos uma conferência. De modo que nós temos 13 vídeos de 2 horas ou de 3 horas de duração. Então, mostrando a pujança, né, do desenvolvimento, do aspecto científico também na nossa área. Porque existem centros espíritas hoje comandados, dirigidos, ou então que têm no seu pessoal médicos e que querem alguma coisa a mais, desejam mais. E os objetivos da AMESP, quais são eles? Olha, o objetivo principal nosso é a pesquisa, é o desenvolvimento de temas que tenham ligação com a área da ciência, da filosofia e da religião. Mas isso não significa que nós não estejamos ligados pessoalmente a áreas de assistência social. Sim, sim. Mas nós achamos que a MESP não pode, ela, promover sim, a assistência social. Claro. Ela pode dar, por exemplo, né, apoio, assistência, portanto, ajuda. É esse o relacionamento com o movimento espírita. Exatamente. E também porque as pessoas no Brasil confundem muito. Elas acham que a Associação Médico Espírita é um local onde você vai fazer consulta espiritual. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, a Beth, como secretária, sabe disso, porque os telefonemas são muitos querendo marcar hora. Consulta. Espiritual. Exato. Então, nós não podemos manter uma obra de assistência social e nem mesmo consultório, porque seria desvirtuar, né? Então, a finalidade principal seria desenvolver, vamos dizer, os departamentos nossos, que infelizmente ainda não pudemos por falta de elementos. Nesses departamentos, nós temos os nossos campos de pesquisa. Pesquisa com médiuns sérios, que até agora, até o presente momento, ainda não conseguimos. Porque na área da cura é muito delicado o problema. Eu lembro-me de ler os seus artigos relativamente ao médium Edson Queiroz, quando ele estava na sua pujança. Eu lembro-me de ler os artigos da doutora Marlene na Folha Espírita, contra, digamos assim, a atividade mediúnica do Dr. Edson Queiroz. E parece que a doutora estava mesmo certa. Exatamente. Infelizmente, nós estávamos certos. Exato. Mas como médicos, nós tivemos que abrir os olhos da população. Porque se ele não se dissesse kardecista, porque uma coisa é você dizer, eu sou médium, e você estar desvinculado do movimento espírita. Outra é você dizer, eu sou o médium kardecista. Aí você está vinculado ao movimento, ou diz estar. Sim, sim. Então, quando o Dr. Ferreira Filho, a doutora Maria Júlia, foram ao local, e eu também, e eu pude observar que ele cobrava e que os resultados que eram alardeados não correspondiam à realidade, nós tomamos sobre os nossos ombros uma grave responsabilidade, que era de alertar a população. Fomos execrados. Há um livro do Sr. Wilson Garcia, em que ele realmente coloca a MESP numa posição muito difícil, muito delicada. Mas nós, mesmo sabendo que isso ocorreria, nós preferimos assumir o risco, porque era uma questão de consciência. Nós vimos a maneira como operava, né? Uma maneira que depois dava infecções oculares, mortes ocorridas após problemas graves, por exemplo, de um senhor um colega meu, otorrinolaringologista, que não descrê, por exemplo, o espiritismo e não descrê das curas, embora não seja espírita, mas ele tinha um caso de um senhor com câncer de laringe, e que estava indicada uma cirurgia para tirar a laringe e para colocar um aparelho que viria dos Estados Unidos para que ele pudesse falar alguma coisa com aquele aparelho. Pois bem, o Dr. Edson cobrou 5 milhões de cruzeiros em 85, mais ou menos, que foi essa área, e ficou no melhor hotel da cidade.
operou esse senhor, entre aspas, colocando agulhas nessa região e dizendo que ele estaria curado. Uma semana depois, esse senhor morreu, desencarnou, com uma septicemia muito grave, resultante dos palitos que ele havia, das pinças que ele havia colocado. De modo que nós temos essa grave responsabilidade de alertar a população. E é uma das coisas que nós devemos fazer como médicos espíritas. Naturalmente, para zelar pela pureza da doutrina espírita, não é? É. Doutora, acha que Kardec está desatualizado neste final do século XX, em que a tecnologia está aí mostrando-nos, enfim, uma facilidade de conhecimentos, de comunicação, sei lá, uma vida completamente diferente? O que hoje é uma realidade, amanhã já está ultrapassada. A tecnologia está avançando tão rapidamente. Acha que Kardec, no meio deste avanço todo tecnológico, está ultrapassado? Não. Sinceramente, não. Porque cada vez eu me surpreendo mais com Kardec. Eu, particularmente. Porque as respostas dadas no século passado, se a gente substituir, por exemplo, algumas palavras que já estão ultrapassadas, uma questão de semântica só, você terá ali uma resposta que continua válida. Isso eu falo, por exemplo, de fluido vital. Hoje, você fala em plasma, que é um vocábulo muito mais aceito para os físicos. Esse plasma, esse mesmo plasma divino, foi André Luiz quem trouxe com a Evolução em 2 Mundos. Então, praticamente com Chico Xavier, nós tivemos uma atualização na linguagem e também na revelação. Porque muita coisa que Kardec não podia revelar na sua época, está sendo revelada a nós agora. Isso não significa que Kardec estivesse errado naquela ocasião. Porque, como se lembrou hoje muito nas conferências, na questão 540, ele diz uma coisa muito séria, né? Que se encontra o espírito no átomo até o arcanjo, né? Essa é uma coisa muito séria, é algo bastante atualizado, né? Hoje, físicos como Jean Charron, Safat e Wolff estão falando a mesma linguagem, sendo que André Luiz também, através de Chico Xavier, tem trazido essa contribuição importante para nós. Como é que é vista a MESP pela classe médica no Brasil, ou especificamente em São Paulo? Nós não temos, assim, uma possibilidade de conhecer o pensamento da classe médica. Nós já tivemos palestras na Associação Paulista de Medicina, bastante fechadas, mas nós já tivemos palestras lá memoráveis. Há muitos médicos inscritos na MESP. Nós devemos ter em torno de 300 médicos. E fomos chamados à Escola Paulista de Medicina, está fazendo 1 ano agora, um pouco mais de 1 ano, em outubro do ano passado, para um congresso de universitários médicos não espíritas, que queriam saber o que era o espiritismo contado por médicos espíritas. De modo que aqui e ali, nas universidades, nós já estamos notando, não a USP, que ela é muito fechada, mas várias escolas estão se abrindo para que a gente possa dizer dos nossos estatutos, enfim, do nosso trabalho, o que é que nós fazemos. Especialmente eles queriam saber a respeito de curas espirituais, o que nós pensamos das curas espirituais. Né? Doutora, a medicina tem evoluído no sentido de uma aproximação dos preceitos espíritas? Bem, o que nós procuramos mostrar, e que quase não deu tempo de falar hoje de manhã, é que a partir do livro O Tal da Física e principalmente O Ponto de Mutação do professor Fritjof Capra e depois dos outros doutores importantes nessa área, né? O que nós estamos vendo é uma renovação do pensamento humano.
por algumas áreas. Então, o que dá para se notar é que nós estamos no conceito holístico de saúde, no conceito mais amplo de saúde. E nós nos inscrevemos, portanto, nos grupos holísticos de saúde considerados pelo CAPRA. Estamos bem certos disso. Então, à medida que a ciência for constatando a existência do espírito, a existência do perispírito, automaticamente o espiritismo está dentro disso tudo, porque faz parte da lei natural. Né? Sim, sim. Então, por exemplo, Chico Xavier nos diz que matéria é luz coagulada. Vem os físicos estão dizendo que a matéria é luz capturada gravitacionalmente. Quer dizer, a linguagem é a mesma. Né? Então, a aproximação do espiritismo já está se dando em várias áreas. Por exemplo, a glândula pineal, nós estamos fazendo um trabalho em cima disso há muito tempo já. Então, o que nós temos? Nós temos verdadeiras escolas científicas aperfeiçoando-se e aprofundando-se na pineal. Em Amsterdã, na França, em várias áreas do interior da França, nos Estados Unidos, há uma área de Massachusetts e do Instituto da NASA ligado só à pineal, de modo que nós estamos tendo um grande avanço da pineal. E eu acredito que a revelação espírita tem uma enorme contribuição a dar. E nós estamos vendo que a ciência está vindo na direção. Então, quando André Luiz disse isso, em 1945, falou sobre pineal, quer dizer, nós estamos hoje concluindo coisas da pineal que em 1945 jamais poderia se pensar. Foi só a partir de 1958, com Lerner e colaboradores nos Estados Unidos, que a gente abriu a possibilidade para que a pineal fosse aquilo que o André Luiz está colocando que ela é. Por quê? Descobriu-se um hormônio próprio dela, que é a melatonina. Olha, se uma glândula tem um produto neuroendócrino, ela é importante. O que precisamos é pesquisar para saber onde é que essa importância vai. Né? Então, é isso que está faltando. Por exemplo, o perispírito é uma área bastante abandonada, não se tem quase nada. Por quê? Por falta de aparelhos. Né? Então, nós estamos à espera de espíritos de uma certa envergadura moral e científica que nos venham dar um empurrão nesse sentido. Porque a hora que a medicina descobrir o perispírito, o espiritismo está todo ali. Ele é a chave de tudo. Nos tempos que correm, fazem-se muitas operações de transplante de órgãos. Qual a sua opinião como médica espírita a respeito desse facto? Eu tenho conversado com Chico Xavier várias vezes sobre o assunto e eu sou da mesma opinião que ele em relação a tudo isso. Eu creio que o transplante é a misericórdia divina falando à Terra através dos médicos, porque em muitos casos representa muitos anos de vida a mais para órgãos que seriam enterrados e que não iriam oferecer nenhuma vantagem, porque há 72 possibilidades de transplante. Quando nos vem o transplante, nós pensamos coração, rim, córnea, é o que mais vem à nossa mente, evidentemente, porque são os mais corriqueiros, mais comuns. Né? Mas o que nos choca mais é o transplante de coração, sem dúvida alguma. E de fígado também, não? E de fígado também. Embora o transplante de fígado, você sabe, se você conseguir transplantar uma pequena parte, ele é altamente regenerador, o fígado. Né? Então, dependendo da quantidade que você transplanta, você obtém um fígado normal. Então, veja, o transplante que traria maior problema, então, seria o da área cardíaca. Eu não acredito, sinceramente, que as repercussões sejam muito sérias para quem está dando o seu coração para outras pessoas. Porque a misericórdia divina é tão grande que nos auxilia em todos os momentos da desencarnação. Por que não nos auxiliaria a ajudar alguém a viver com o nosso coração?
esta televisão, foi nos Estados Unidos da América, uma senhora com um problema na base do cérebro, um coágulo, que seria muito difícil de ser operada sem ficar molestada, não é? Sem sofrer problemas depois a seguir à operação, e os médicos tentaram uma hipótese que estava sendo estudada por eles, que era levar o corpo da paciente a um estado de congelamento total. Para que isso se acontecesse, tinham que extrair todo o sangue, portanto fazer parar a respiração, a circulação deixava de se fazer, a oxigenação do cérebro obviamente deixava de se fazer, e a paciente ficaria apenas ligada à vida por uma situação muito simples e também complicada, que o medicamento eu não sei explicar, não é? Mas sei que ela ficava tenuemente ligada à vida. Agora, como é que isto se pode processar? A senhora que é médica, como é que... eu fiquei fascinada pela notícia, mas como é que isto se pode realizar sem trazer lesões gravíssimas ao cérebro? Eu confesso a você que eu não conheço os mecanismos da criopreservação, da crioconservação. Mas sei que atingindo menos 134 graus, por exemplo, menos 13 graus, então vai variando a temperatura. Então, o que acontece é que, por esse resfriamento, existe a preservação de tudo como está. Não há possibilidade de hipóxia nem anóxia, porque guarda-se o mecanismo como ele está. E depois volta-se à vida paulatinamente. Certo? Sim, curiosamente perguntaram ao médico, portanto, como é que ele entendia todo aquele processo e depois também à doente completamente recuperada. E o médico dizia, bem, como cientista, como médico, eu posso explicar que isto realmente foi a primeira operação que fizemos, redundou no êxito, estamos muito felizes, mas quase que poderíamos empregar o termo milagre. E quando perguntaram à doente como é que ela se sentia recuperada depois de uma operação daquelas, sendo ela a cobaia humana para aquele efeito, ela disse milagre. Mas nós espíritas sabemos, portanto o espírito continuava ligado ao corpo físico e naturalmente os próprios benfeitores espirituais a envolver os médicos que estavam realizando o trabalho junto dela, não é? Não tenho dúvida alguma de que a equipe espiritual deve tê-la ajudado, e a equipe, porque o que eu tenho aprendido com Chico Xavier é que a ciência tem os seus mecanismos especiais de investigação, de pesquisa e de desenvolvimento. E que a ciência, quando ela atinge um determinado desenvolvimento, é porque foi permitido por Deus que ela chegasse até aquele ponto. Agora, quanto à utilização moral, é que ela estará subordinada, então, ao aspecto filosófico e religioso. E aí é que entra o conhecimento de uma religião como o Espiritismo, né? E aí é que a ajuda é grande. Agora, eu sou favorável, francamente, a todo o desenvolvimento da ciência. Claro. Né? Agora, ela falou milagre. Muito bem, os médicos disseram praticamente a mesma coisa. Porque eles estão conhecendo o fenômeno agora. Eles também não sabem. Teoricamente você sabe, mas na prática, como vai se dar, eles não têm ideia do que vai se passar no total. É sempre um risco. Para a paciente e mesmo para eles. Não é? Então, esse primeiro êxito está a indicar que esse caminho aberto pela providência pode ser seguido com êxito, né? E deve ser ampliado. Quantas doenças não poderão ser tratadas dessa maneira? Porque a nossa finalidade é viver o máximo aqui na Terra. Nós temos que procurar viver ao máximo, né? Nós temos que porque se a gente reencarna, passa 9 meses em busca de um corpo, para ficar tão pouco tempo como temos ficado, muito pouco tempo, eu acho que nós devemos ficar mais. Doutora, houve outro caso que nos espantou, e isso foi notícia a nível de toda a Europa, não sei se chegou ao Brasil, de uma jovem alemã que teve um acidente de automóvel, estava grávida de 4 meses e ela morreu. Os médicos conseguiram manter o corpo numa atividade mínima para que o feto, que não tinha morrido dentro do ventre materno,
continuasse a desenvolver-se. Isso chocou a opinião pública, porque a mãe estava morta, não é? Mas o ventre materno continuava a acolher aquele feto que se estava desenvolvendo. Acontece que o feto manteve-se com vida durante um mês ainda. Salvo ver, foi um mês que se manteve com vida. Como explicar também este fenómeno? Porque foi o único na história da medicina, segundo as notícias que chegaram até nós. Se perguntarmos a uma mãe o que ela mais deseja quando está grávida, é dar à luz ao seu filho. Creio que, sem pestanejar, essa jovem no mundo espiritual teria dito: façam tudo para conservar a vida do meu filho. Eu diria isso. Então, acredito que essa tentativa dos médicos seria também a tradução do pensamento da própria mãe. E a vontade de Deus, para pôr os homens naturalmente a refletir sobre estas coisas. Exatamente. E se a criança não foi a bom termo, significa que o espírito estava ligado ao karma da mãe, claro, e deveria desencarnar. E se não estivesse? E se realmente ele devesse nascer? Então acredito que os médicos estavam certos. Porque eu, como mãe, gostaria que meu filho nascesse. Doutora, só para finalizar e não alcançarmos mais, que projetos para o futuro? Olha, os projetos são muitos, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos projetos em vários departamentos. Gostaríamos de ter um projeto em psiquiatria, para que nós pudéssemos ter um departamento ligado aos hospitais psiquiátricos e espíritas do Brasil, onde nós pudéssemos fazer um programa de estudo, de trabalho, de pesquisa, e pudéssemos auxiliar aqueles que chegassem na MESP em busca de um roteiro de trabalho médico espírita dentro de um hospital espírita, para inclusive dar subsídios e ajudar as pessoas que quisessem trabalhar nessa área. Nós tínhamos vontade de realizar uma pesquisa na área do passe espiritual, não da mediunidade cirúrgica propriamente dita, mas do passe. Como ele é realizado nos centros espíritas, qual é o resultado prático do passe, as curas, como elas são obtidas, mas de um ponto de vista científico, com acompanhamento médico antes e depois, né? Nós temos necessidade de continuar a pesquisa de Francisco Cândido Xavier num nível alto, num nível científico, porque sentimos-nos responsáveis pelo Brasil ter abrigado um dos maiores espíritos ligados à esfera do Cristo, sem que nós tivéssemos uma capacidade para fazer um trabalho maior do que nós fizemos até agora. Estamos, porém, satisfeitos de termos feito pelo menos um, porque é a única pesquisa sobre Chico Xavier que nós temos no Brasil. Mas gostaríamos de continuar a pesquisa, não apenas na área das cartas-mensagens, mas também da literatura, da parte científica que está toda ela colocada nos livros, e etc, e etc. Gostaríamos de ter um workshop ou um desenvolvimento sobre mediunidade propriamente dita, desobsessão, como auxiliar os grupos, termos os mecanismos da mediunidade, estudarmos esses mecanismos, a glândula pineal colocada junto, né, para poder fornecer aos diversos centros uma certa orientação médico-espiritual, né? Enfim, os programas são múltiplos, né? Inclusive nos campos da sobrevivência da alma. E gostaríamos muito de darmos início a alguma coisa na área do perispírito ou do corpo espiritual, porque eu acho que o corpo espiritual é uma expressão um pouco mais feliz, na minha opinião. Mantenho o perispírito em algumas áreas, porque as pessoas não entenderiam muito o que é corpo espiritual. Mas é o corpo que reveste o espírito. Gostaria muito de termos algumas coisas nessa área também. Enfim, os projetos são muitos, mas como eu lhe disse, nós não contamos com muitos elementos assim para batalhar. Porque os médicos, em geral, têm 2, 3, 4 empregos em São Paulo, principalmente. E os que estão já envelhecendo, como o Dr. Ferreira, Dr. Arilex, né, Dr. Rothberg, já estão muito velhos.
Eles já não tem um com 76, o outro com 74, o outro com 80. Eles já não têm condição de fazer nenhum trabalho nessa área. Eles nos auxiliam, eles nos encorajam, mas eles não têm mais forças físicas para isso, né? Doutora, foi muito bom para nós, foi muito agradável, sentimos muito felizes pela sua companhia, pela sua gentileza, e nós iríamos pedir só uma mensagem para os portugueses e para os médicos portugueses. Creio que os nossos confrades portugueses estão num desenvolvimento muito grande na área espírita, e isso dá-nos um enorme prazer. Verificar os jornais que surgem, as revistas, as entrevistas que são feitas, os artigos que nos são enviados. Temos oportunidade de aprender, de separá-los, de observá-los. E o que podemos desejar é um desenvolvimento cada vez mais amplo para todos os centros espíritas. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de falar muito é sobre a união. Porque, enquanto o movimento espírita brasileiro não sentiu essa necessidade imperiosa de união, ele não cresceu vivamente. Então, onde passo, peço para que haja união de todos os corações, que esqueçam rivalidades, que esqueçam personalismos, que vejam Jesus como nosso modelo, um só pastor, um só rebanho. Porque Jesus Cristo, além de ser um modelo perfeito, é Ele que deve estar em evidência em todos os lares e em todos os centros espíritas, em todas as associações. Porque na realidade nós não somos ninguém. E cada vez que nós tomamos sobre nós a responsabilidade em um determinado campo, nós temos de levar aquela responsabilidade até o fim, tendo sempre presente que Jesus é muito mais importante que tudo. E aos médicos espíritas eu gostaria de dizer que a Associação Médico Espírita de São Paulo está com seus braços abertos para recebê-los, e que teremos oportunidade de mais vezes nos encontrarmos, quem sabe de trocarmos impressões e ideias, e podermos assim ampliar o nosso conhecimento mesmo da MESP, e nessa troca de impressões nós podemos, quem sabe, delinear novos campos de trabalho, tanto em Portugal quanto no Brasil. Agradeço essa oportunidade. Obrigada.